Você é o pai da minha filha, disse a garçonete ao milionário na frente de todos. O que o milionário fez em seguida chocou a todos. O salão estava lotado. Era aquele tipo de evento que parecia ter saído de revista. Homens de terno alinhado, mulheres com vestidos caríssimos, taças de espumante por todo lado e gente se exibindo com aquele sorriso treinado. Luzes brancas e douradas deixavam o lugar com cara de comercial de perfume caro. No centro do salão, um palco elegante, com a logo da empresa Vasconcelos Tech projetada no fundo. Tudo ali era para impressionar. Mariana entrou um pouco depois das 9 da noite, segurando a mão de Luísa, sua filha de 15 anos. As duas estavam impecáveis, mas diferentes do resto. Enquanto os outros pareciam atuar, Mariana andava com o queixo erguido, mas com uma tensão visível nos olhos. Luísa, mais tímida, olhava ao redor como se estivesse pisando num mundo que não era o dela. Não era mesmo. Ninguém sabia quem era Mariana. Algumas mulheres a observaram de longe, cochichando sobre o vestido elegante, a postura confiante, tentando adivinhar se era influenciadora, artista ou alguém da imprensa. Os olhares se cruzavam e voltavam para o espumante. Mas logo Mariana deixaria de ser só mais um rosto desconhecido no meio da multidão. Heitor Vasconcelos estava perto do palco, cercado de empresários e políticos. Era o anfitrião da noite, dono da empresa, bilionário, o tipo de homem que parecia ter o controle de tudo. Alto, cabelo grisalho nas laterais, terno sob medida, sorriso automático. Falava com todos como se estivesse vendendo o mundo, mas com um olho sempre atento em quem entrava e saía. Quando olhou na direção de Mariana, congelou por 2 segundos. Não sorriu. Não foi até ela. Só ficou parado, com o copo na mão, olhando como se visse um fantasma. Mariana também viu ele. Soltou a mão de Luísa com cuidado, como se estivesse se preparando para algo grande. Respirou fundo. A banda começou a tocar uma música leve. Os garçons passavam com bandejas, mas tudo isso virou um pano de fundo distante. A noite ia mudar agora. Ela caminhou até o centro do salão, direto para o microfone que estava no palco, onde o mestre de cerimônias já se preparava para chamar Heitor. Algumas pessoas tentaram impedir, mas Mariana subiu os degraus sem hesitar. A plateia começou a murmurar. Os sussurros viraram uma onda de ruído abafado. Heitor largou o copo, o sorriso desapareceu, o olhar dele fixo nela. A música parou. Mariana pegou o microfone com as 2 mãos. Luísa ficou parada lá embaixo, sozinha, sem saber o que estava acontecendo. Mariana olhou para a filha, depois para Heitor, e por fim, para todo mundo ali. Boa noite, ela começou, com a voz firme, mas sem gritar. Desculpa invadir assim, mas tem uma coisa que eu guardei por muitos anos. Hoje, aqui, nesse evento lindo do senhor Heitor Vasconcelos, eu preciso dizer uma verdade que ficou tempo demais escondida. Ninguém piscava. Os celulares começaram a subir discretamente. Gente gravando, tirando foto, se ajeitando para ouvir melhor. Mariana nem se incomodou. Continuou. Aquela ali embaixo de vestido azul é a minha filha. O nome dela é Luísa, e ela também é filha dele. Ela apontou para Heitor. Do Heitor Vasconcelos. Silêncio. Daqueles que incomodam. Heitor não mexeu um músculo. O salão inteiro virou um bloco de pedra. Alguém deixou uma taça cair, e o barulho ecoou alto demais. Mariana largou o microfone no pedestal e desceu calmamente. Algumas pessoas se afastaram quando ela passou. Outras chegaram mais perto de Heitor, esperando uma reação. Mas ele ficou parado. Só os olhos dele se mexiam, indo de Mariana para Luísa, de Luísa para o chão. Luísa tremia. Mariana pegou a mão dela, apertou de leve e sussurrou algo no ouvido da menina. Elas foram em direção à saída. No caminho, a filha de um político conhecido tentou perguntar alguma coisa, mas Mariana passou direto. Atrás delas, o caos começava. Um assessor tentava tirar Heitor do palco. Um jornalista gritava querendo uma declaração, e o mestre de cerimônias avisava que a programação seria retomada em breve. Mas nada mais seria como antes. Lá fora, no estacionamento, Mariana destravou o carro com as mãos ainda tremendo. Luísa não disse nada. Só entrou e ficou olhando pela janela. Você tinha que falar isso hoje? A menina perguntou baixinho. Eu precisava. Pra mim. Pra você também. Respondeu Mariana, ligando o motor. Era agora ou nunca. Naquela noite, o que era pra ser uma celebração virou escândalo.
Heitor ficou diante de uma verdade que não podia controlar. Mariana abriu a porta de um passado que ele preferia manter enterrado. E Luísa, no meio dos dois, nem fazia ideia do que viria pela frente. O estágio na Vasconcelos Tech era o tipo de oportunidade que caía no colo de poucos. Mariana tinha só 21 anos quando conseguiu a vaga. Estava no penúltimo ano de administração, estudando à noite e trabalhando durante o dia para ajudar em casa. Era esforçada, rápida, tinha aquele brilho nos olhos de quem queria vencer sem pisar em ninguém. Não era rica, não tinha contatos, mas o currículo dela chamou a atenção por ser direto e objetivo. A entrevista com o RH durou 15 minutos, e no final, a moça sorriu e disse: "Você começa segunda." O escritório da empresa era bonito, moderno, com paredes de vidro, café grátis e um ar-condicionado que congelava até pensamento. Mariana ficou na área de projetos, ajudando nas planilhas e apresentações de uma equipe pequena, mas cheia de gente arrogante. Ela não se importava com o jeito deles. Chegava cedo, saía tarde, aprendia rápido e anotava tudo num caderno que carregava para todo lado. Foi numa dessas semanas corridas que ela conheceu Heitor. Naquela época, ele ainda não era o dono da empresa, mas já era um dos diretores mais poderosos. Tinha fama de durão, exigente, perfeccionista. A maioria das pessoas falava dele com medo. Mariana só foi saber quem ele era quando entrou sem querer numa sala de reunião errada, tentando entregar uma pasta. Ele estava sentado na ponta da mesa, com uma postura calma, mas com olhos que observavam tudo. Ela pediu desculpas rápido, quase saiu correndo, mas ele a chamou de volta. "Qual seu nome?" perguntou ele. "Mariana", respondeu, tentando esconder o nervosismo. Ele a olhou por uns segundos e disse: "Gosto de gente que não tem medo de errar. Pode deixar aí." Na semana seguinte, ele apareceu no setor onde ela trabalhava. Sentou com o chefe dela, ficou uns 20 minutos ali, depois chamou Mariana de canto. Disse que tinha visto uma planilha que ela montou, que queria que ela ajudasse num projeto novo. Era uma chance de ouro. Ela disse sim, sem pensar duas vezes. Eles começaram a trabalhar juntos. Primeiro, só reuniões formais, troca de e-mails, prazos apertados. Depois, conversas mais longas, pausas pro café, piadas leves. Heitor era diferente quando estava só com ela, mais leve. Tinha um jeito de escutar que fazia Mariana esquecer quem ele era dentro da empresa. Tudo aconteceu muito rápido. Um dia, depois de uma reunião tarde da noite, ele se ofereceu para levá-la em casa. Ela recusou. Na semana seguinte, ele insistiu de novo. Mariana topou. No carro, ele falou pouco, mas olhava muito. No terceiro encontro acidental, ele a beijou. E ela não resistiu. O caso durou 3 meses, sempre escondido. No escritório, fingiam que nada acontecia. Fora dali, se encontravam em um hotel discreto da Zona Sul. Mariana nunca quis nada sério, mas também não sabia exatamente o que esperar. Só sabia que se sentia viva quando estava com ele. Tudo mudou quando ela descobriu que estava grávida. A notícia caiu como um soco. Ela sentou na privada do banheiro com o teste positivo nas mãos, olhando para o chão sem saber o que fazer. Passou uma semana tentando criar coragem para contar. Quando finalmente falou com Heitor, ele ouviu calado. Disse que precisava de tempo. E sumiu. Na semana seguinte, Mariana foi chamada no RH. A justificativa era de reestruturação da equipe, mas ela sabia que era mentira. Ninguém mais foi demitido. Ela foi só a primeira peça descartada. Sem emprego, sem apoio e agora grávida, Mariana voltou a morar com a mãe, no bairro onde cresceu. A mãe ficou chocada, mas não julgou. Era dura nas palavras, mas cuidou dela com carinho. Mariana tentou contato com Heitor mais 2 vezes. Mandou mensagens, ligou, escreveu um e-mail longo. Nada. Nenhuma resposta. A gravidez foi difícil. Mariana teve enjoo forte, perdeu peso, chorava sozinha de madrugada. A única coisa que a mantinha de pé era a filha crescendo dentro dela. Quando Luísa nasceu, Mariana olhou para aquele rostinho e prometeu que ia dar conta, com ou sem ajuda de ninguém. Durante anos, ela pensou em contar a verdade. Pensou em processar Heitor, em ir à imprensa, em aparecer no prédio da empresa e gritar tudo. Mas sempre desistia. Tinha medo. Medo de não ser levada a sério. Medo de prejudicar a filha. Medo de ser esmagada por um homem tão poderoso e frio quanto ele. A infância de Luísa foi simples, mas cheia de carinho.
Mariana trabalhava em casa como designer freelancer. Fazia o possível para garantir que a filha não sentisse falta de nada. Nunca falou mal do pai. Só dizia que ele era alguém que não estava pronto para ser pai. Luísa perguntava pouco. Parecia entender que aquele assunto doía, mas Mariana nunca esqueceu. Cada vez que via uma notícia sobre a Vasconcelos Tech, cada vez que via a cara de Heitor nos jornais, sentia o estômago virar. Não era raiva. Era um nó que nunca se desatava. Até que Luísa fez 15 anos. Foi num sábado, enquanto arrumavam as fotos para o álbum da festa. Mariana percebeu como a filha parecia com ele. O jeito de olhar, o sorriso torto, até o modo de andar. Foi como um soco. Naquela noite, ela teve um sonho estranho com Heitor. Acordou decidida. Não dava mais para esconder. Ela sabia que ninguém ia acreditar de cara. Sabia que podia virar motivo de piada, de acusação, de escândalo, mas não importava. Luísa merecia saber quem era o pai. Heitor precisava encarar a verdade. E Mariana queria paz. Queria poder olhar no espelho sem sentir que estava se escondendo da própria história. Foi aí que decidiu que ia contar tudo. Não por vingança, não por dinheiro, mas porque era o certo. Para ela, para a filha. E até para ele, que provavelmente nem lembrava mais da última vez que teve coragem de olhar no próprio passado. Na manhã seguinte, o celular de Mariana não parava de vibrar. Ela acordou com a tela cheia de notificações. Mensagens de números desconhecidos, chamadas perdidas, gente que ela não falava fazia anos aparecendo como se fossem grandes amigos. Quando abriu o Instagram, levou um susto. Tinha vídeos da noite anterior, fotos dela no palco, manchetes com o rosto dela do lado do de Heitor. Em poucas horas, ela tinha virado notícia. E não uma notícia qualquer. Ela era o assunto do momento. No Twitter, o nome dela estava entre os mais comentados. Uns defendiam, outros atacavam. Gente dizendo que ela era corajosa. Gente chamando de oportunista. Muitos nem sabiam a história completa, mas estavam prontos para dar opinião. Era como se todo mundo, de repente, tivesse virado juiz da vida dela. Os sites de fofoca colocaram títulos chamativos. Quem é Mariana? A mulher que parou a festa de Heitor Vasconcelos. Bomba em evento de gala. Magnata é acusado de esconder filha por 15 anos. Segredos de um bilionário expostos em público. A foto de Luísa ao lado de Mariana, tirada por algum convidado, estava em tudo quanto era lugar. Mariana ficou com um aperto no peito. Aquilo não era só sobre ela. Era sobre a filha também. Luísa acordou mais tarde e encontrou a mãe sentada no sofá, com o rosto cansado. Quando viu tudo o que estava rolando, não falou nada. Pegou o celular e foi pro quarto. Fechou a porta. Mariana respeitou o silêncio dela. Sabia que a menina precisava de um tempo para processar. Do outro lado da cidade, o escritório de comunicação da Vasconcelos Tech entrou em modo de emergência. Heitor ainda não tinha dado nenhuma declaração, mas seus assessores estavam desesperados. Eles queriam emitir uma nota negando tudo, enquanto o time jurídico avaliava o que podia ou não ser dito. A ordem era uma só: controlar o estrago. Mas já era tarde. Jornalistas começaram a acampar na frente do prédio da empresa. Um deles chegou a tocar o interfone do apartamento de Mariana. Ela não atendeu. Mandou uma mensagem para a advogada pedindo orientação. A mulher respondeu rápido: "Não diga nada. Tudo que você falar pode ser usado contra você depois. Aguente firme." Enquanto isso, os vizinhos começaram a olhar diferente. Na padaria, na farmácia, até no ponto de ônibus, Mariana sentia os olhares. Gente comentando baixinho. Uma senhora chegou a dizer na cara dela: "Tem coisa aí que não tá certa. Homem desse nível não ia fugir de filho assim não." Mariana engoliu seco, sorriu de canto e saiu andando. Não tinha energia para discutir com o desconhecido. No colégio de Luísa, a situação também virou um caos. Algumas colegas ficaram empolgadas, como se estivessem perto de uma celebridade. Outras zombaram, fizeram piadas idiotas. Um grupo chegou a espalhar um print com a foto de Luísa e a legenda: "Herdeira ou golpe da barriga." A menina não aguentou. Pediu para a mãe para faltar alguns dias. Mariana ficou dividida entre proteger a filha e enfrentar tudo de frente. Sabia que não dava mais para fugir. O que começou como um desabafo agora era um escândalo nacional. As pessoas exigiam respostas, Heitor se calava e Mariana tentava não desmoronar. No meio disso tudo, algumas vozes começaram a se destacar na internet. Uma influenciadora famosa fez um vídeo defendendo Mariana.
Disse que a sociedade sempre duvida da palavra de uma mulher, que Heitor devia se pronunciar, que esconder um filho por tanto tempo não era algo pequeno. O vídeo viralizou, ganhou apoio, mas também gerou raiva. Fãs de Heitor começaram a atacar a influenciadora, dizendo que ela estava se aproveitando da situação. Tudo virou um campo de guerra digital, e Mariana estava no meio tentando respirar. Uma produtora de TV ligou oferecendo uma entrevista exclusiva. Disse que podia pagar, que ia tratar tudo com respeito. Mariana recusou. Outra ofereceu até carro com segurança. Ela também recusou. Não queria transformar a história dela em entretenimento, mas era como se não tivesse mais escolha. A vida dela já tinha virado assunto público, querendo ou não. Heitor, até então calado, apareceu 2 dias depois. Em uma entrevista rápida, saindo de uma reunião, foi cercado por repórteres. Um deles perguntou: "É verdade que a senhora Mariana está dizendo a verdade? A filha é mesmo sua?" Heitor olhou para a câmera e disse apenas: "Estou apurando os fatos. Tudo será esclarecido no tempo certo." E entrou no carro. A frase dele virou meme, piada, manchete. Apurando os fatos virou um bordão nas redes sociais. A galera tirava sarro, mas também cobrava posicionamento. A imagem de Heitor, antes limpa e poderosa, começou a rachar. Investidores começaram a pressionar. A diretoria exigia uma explicação mais sólida, mas ele se mantinha calado, dizendo que não ia tomar decisões no calor da emoção. Enquanto isso, Mariana recebia ameaças, mensagens anônimas, comentários dizendo que ela ia pagar caro, que estava mexendo com gente grande. Ela ficou assustada. Pensou em sair de casa, mas não tinha para onde ir. A mãe ofereceu abrigo, mas Mariana não queria envolver mais ninguém. A única coisa que fez foi trocar o número do celular de Luísa e colocar grades novas nas janelas. Na internet, as teorias não paravam. Gente dizia que ela tinha inventado tudo. Outros juravam que sabiam de casos parecidos envolvendo o mesmo empresário. Uma ex-funcionária apareceu dizendo que também foi demitida de forma estranha depois de recusar um convite dele para jantar. Ninguém sabia se era verdade, mas o buraco parecia cada vez mais fundo. A pressão aumentava de todos os lados. Mariana começou a ter dificuldade para dormir. Sonhava com o evento de gala, com as pessoas apontando, com Heitor rindo na cara dela. Acordava no meio da noite com taquicardia. Luísa também mudou. Ficou mais fechada, mais irritada, sem paciência. As duas começaram a brigar por coisas bobas, nervosas com tudo que estava acontecendo. O mundo lá fora continuava girando, mas para elas, o tempo parecia travado num pesadelo que não tinha fim. E no fundo, Mariana sabia que aquilo era só o começo. O e-mail chegou no meio da tarde. Sem assunto, sem assinatura. Só uma frase. Amanhã, 18 horas. Café Varela, na esquina da São Domingos com a Pedro Álvares. Só nós dois. Mariana leu e releu. O endereço ela conhecia. Era perto da sede antiga da empresa. Um lugar discreto, com janelas espelhadas e café forte. Sentiu o estômago apertar, os dedos suando, a respiração travando no meio. Não respondeu. Só respirou fundo e marcou mentalmente. Ela iria. No dia seguinte, chegou 20 minutos antes. Pediu um café, mas não conseguiu beber. As mãos estavam geladas, o coração acelerado. O lugar estava quase vazio, só um casal num canto e um homem mexendo no notebook mais ao fundo. Ela ficou de frente para a porta, esperando. Às 18h03, Heitor entrou. Terno escuro, sem gravata, a expressão dura. Não olhou para os lados. Foi direto até ela. Não estendeu a mão. Não sorriu. Só puxou a cadeira e sentou. Mariana manteve a postura. Não era mais a estagiária que ele conheceu. Olhou nos olhos dele, firme, e esperou. Heitor falou primeiro. Você devia ter me procurado. Antes. Ela respirou fundo. Eu tentei. Mais de uma vez. E você sumiu. Ele fez que não com a cabeça, meio impaciente. Isso não é forma de resolver as coisas, Mariana. Você me expôs. Acusou. Em público. Na frente de todo mundo. Não foi uma acusação. Foi a verdade. E eu não te expus. Você que se escondeu dela por 15 anos. Heitor apertou os olhos. Por um segundo pareceu engolir a raiva. Você tem noção do que isso tá causando? A empresa, minha família, minha vida pessoal. Virou um circo. Você acha que a minha vida foi o quê esse tempo todo? Fácil? Tranquila? Você seguiu sua carreira. Ficou rico. Famoso. Eu fiquei com tudo sozinha. E ela também. A Luísa não tem culpa de nada.
O nome da filha fez ele recuar um pouco. Mexeu os dedos na mesa, desviou o olhar. Mariana aproveitou o silêncio. Você quer saber se ela é sua filha? Então aqui. Tirou da bolsa um envelope. Entregou. A gente fez o teste. Eu coletei sem que ela soubesse, foi difícil, mas tá aí. Dá uma olhada. Heitor abriu o envelope devagar. Leu o resultado. Confirmava. 90,9%. A menina era mesmo filha dele. Ele baixou o papel devagar. Mariana continuou encarando. Você sabia, Heitor. Quando eu te contei naquela época, você não reagiu como alguém surpreso. Você reagiu como quem queria sumir com o problema. E conseguiu. Me tirou do estágio. Me apagou da sua vida. Mas não apagou ela. E agora ela cresceu. E tá aqui. Eu não mandei te tirar do estágio. Ele disse de repente. A voz saiu mais baixa. Não fui eu. Mariana arregalou os olhos. Não mente pra mim. Eu juro. Naquela época, as coisas estavam complicadas. Eu tinha acabado de ser promovido. Tava no meio de um rolo dentro do conselho. Muita gente querendo me derrubar. Quando você me contou, eu travei. Fiquei com medo. Não sabia o que fazer. E antes que eu pudesse decidir, você foi dispensada. Quando eu fui atrás, já tinha ido embora. Não deixou nenhum contato. Sumiu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Engoliu em seco. Você podia ter tentado mais. Podia ter ido na minha casa. Perguntado na faculdade. Feito qualquer coisa. Você tinha dinheiro. Poder. Eu só tinha vergonha. Heitor olhou para a mesa. Pela primeira vez, não parecia o homem de aço que a mídia mostrava. Estava diferente. Cansado. Como se tivesse sido atropelado por uma vida que fingia que não existia. Ela sabe? Ele perguntou, sem levantar os olhos. Sabe. Agora sabe. E tá sofrendo por isso. Ele respirou fundo. Eu quero ver ela. Pra quê? Porque é minha filha. Mariana riu sem humor. Agora você fala isso. Depois de tudo. Eu sei. Tarde demais. Mas ainda é tempo de tentar. Ela cruzou os braços pensativa. Tava com raiva, claro. Mas também estava esgotada. Não queria virar aquilo numa guerra. Ela não confia em você. Tá machucada. Acha que você não quer saber dela. E honestamente, eu também acho isso. Me deixa provar o contrário. Ele disse. Eu não tô pedindo nada. Só uma chance de conversar com ela. Uma só. Mariana balançou a cabeça devagar. Você não entende o quanto isso pode bagunçar a cabeça dela. Ela é só uma adolescente. Não é um projeto. Não é um número. É uma menina que passou a vida inteira ouvindo silêncio quando perguntava sobre o pai. Eu sei que errei. E não vou me defender. Só quero tentar fazer alguma coisa certa agora. O silêncio entre eles ficou pesado. O barulho da máquina de café ao fundo. O garçom arrumando as cadeiras. Tudo parecia longe. Era só os dois ali, num ponto da vida que ninguém imaginava que um dia chegaria. Tá bom, Mariana disse, enfim. Uma conversa, curta, num lugar neutro, se ela topar. Mas se você pisar na bola de novo, você some pra sempre. E dessa vez, eu vou lutar com tudo o que tenho. Heitor assentiu, aliviado. Eu não vou errar de novo. Mariana se levantou, pegou a bolsa, respirou fundo, parou e olhou para ele mais uma vez. Ela tem seus olhos, mas graças a Deus, o coração puxou o meu. Saiu sem olhar para trás. Heitor ficou sentado ali, olhando para o envelope com o exame na mão. Pela primeira vez na vida, o homem que tinha tudo se deu conta do que não tinha. E isso, nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. Luísa acordou com a cabeça pesada, como se tivesse dormido com um capacete de pedra. Tinha deixado o celular desligado a noite toda, mas quando ligou de manhã, se arrependeu. 320 mensagens no WhatsApp, 12 chamadas não atendidas, 28 novas solicitações no Instagram. E isso era só o começo. Ela jogou o celular na cama e se enfiou debaixo do cobertor de novo. Queria que tudo sumisse. No café da manhã, Mariana tentou puxar assunto, mas Luísa não quis papo. Sentou à mesa em silêncio, comeu só um pedaço de pão e ficou mexendo no suco. Mariana ficou olhando de canto, sem saber se forçava ou deixava quieto. Quer conversar um pouco? Ela perguntou com cuidado. Agora não, respondeu Luísa sem levantar os olhos. Depois que a mãe saiu do cômodo, a menina respirou fundo e voltou para o quarto. Ligou o notebook e entrou no grupo da turma da escola. Estava uma zona. Memes, indiretas, perguntas idiotas. Gente que nunca falava com ela agora queria saber da fofoca direto da fonte. Um menino escreveu: então seu pai é tipo o Elon Musk brasileiro?
Que sorte a sua Cacá. Outro mandou. Se eu soubesse que você era rica, tinha te dado moral antes. Ela fechou tudo de novo e se jogou na cama. Não era sorte. Era um pesadelo. Na escola, as coisas pioraram. Entrar pelos corredores virou uma missão. Gente olhando, cochichando, rindo pelas costas. Alguns colegas que ela considerava amigos estavam agindo diferente, como se ela fosse uma atração de circo. Um menino tentou tirar uma selfie com ela no recreio. Ela empurrou o celular dele e saiu andando rápido. Entrou no banheiro e ficou lá até o sinal tocar. A professora de geografia tentou puxar assunto no meio da aula. Você tá bem, Luísa? Qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Ela só balançou a cabeça. Todo mundo virou o rosto na hora. Ela se encolheu na cadeira e torceu para a aula acabar logo. No caminho de volta para casa, olhou para o vidro do ônibus e se viu no reflexo. Rosto cansado, olheira, olhar perdido. Pensou se o pai dela já tinha olhado para ela de verdade alguma vez, de perto. Não pela tela do celular, não numa reportagem, mas com presença, com interesse. Será que ele se importava mesmo, ou só estava fazendo isso para limpar a imagem? Chegando em casa, Mariana estava esperando na porta. Tinha aquele olhar de quem quer cuidar, mas não sabe como. Luísa passou direto e foi pro quarto. Jogou a mochila no canto, deitou e ficou olhando pro teto. Meia hora depois, a mãe entrou devagar. Sentou na beirada da cama. Ele quer te ver. Se você quiser também, claro. Luísa virou o rosto pro lado. Ficou em silêncio por um tempo. Por que agora? Porque ele entendeu que não dá mais pra fugir. A menina riu sem humor. Conveniente, né? Mariana abaixou os olhos. Eu sei que é muita coisa, filha, e sei que você deve estar com raiva de mim também. Mas eu fiz o que achei certo. Luísa sentou devagar. Olhou pra mãe. Eu só queria que você tivesse me contado antes. Não é nem por ele. É por mim. Eu passei a vida toda achando que ele não existia. Que era só um cara que sumiu. E agora, do nada, ele tem nome, cara, empresa, tudo. E eu não sei o que fazer com isso. Mariana respirou fundo. Você não precisa fazer nada agora. Nem encontrar com ele se não quiser. Mas se você topar, vai ser num lugar tranquilo. Com calma. Só vocês dois. Eu não vou forçar nada. Luísa pensou por alguns segundos. Se eu for, ele vai me ouvir? Vai me olhar nos olhos? Ou vai agir como se estivesse fazendo um favor? Ele vai te ouvir, sim. E vai te olhar. Isso eu prometo. Tá, então eu vou. Mas se eu sentir que é mentira, se ele estiver fingindo qualquer coisa, eu levanto e vou embora na hora. Justo. Elas ficaram ali, em silêncio por um tempo. E aquele silêncio diferente de antes foi confortável. Era o começo de alguma coisa nova. Não sabiam se ia dar certo, mas era um começo. Na manhã seguinte, antes da escola, Luísa entrou no Instagram e postou uma foto antiga. Ela criança, com a mãe na praia, as duas de mãos dadas olhando para o mar. Na legenda, só escreveu: Antes de qualquer coisa, eu sempre fui dela. Desligou o celular e saiu de casa com a cabeça mais leve, ainda machucada, ainda cheia de perguntas, mas pronta para encarar. Beatriz estava sentada na sala de reuniões do 21º andar, olhando pela janela de vidro enquanto a cidade lá embaixo seguia seu ritmo. Na mesa ao lado, 3 diretores conversavam baixinho, olhando para os próprios notebooks. Ela não ouvia nada. Estava pensando na noite do evento, naquela cena ridícula no palco, naquela mulher com cara de vítima e olhar de quem tinha certeza de que ia conseguir o que queria. Ela não era burra. Tinha convivido tempo demais com gente que fingia ser boa para saber quando alguém estava armando algo. Mariana podia ter aquela pose de mãe batalhadora, mas para Beatriz aquilo ali tinha nome: oportunismo, do tipo mais sujo. Aparecer do nada, com uma adolescente de 15 anos dizendo que era filha de Heitor, e justo agora, justo quando a empresa se preparava para a expansão internacional, era coincidência demais. E Beatriz não acreditava em coincidências. Quando os diretores saíram da sala, ela pegou o celular e ligou para Roberto, o advogado pessoal dela. Preciso que você investigue uma pessoa. Nome: Mariana Soares, antiga estagiária da empresa. Quero tudo. Passado, dívidas, ex-namorados, empregos, qualquer coisa que sirva para derrubar essa história. Ela tem alguma ligação com o escândalo de ontem? Perguntou ele, direto. Tem. Ela é o escândalo. Beatriz desligou sem dizer mais nada. Cruzou as pernas, tomou um gole do café frio e ficou olhando o céu. Aquilo não ia ficar assim.
Ela conhecia Heitor melhor do que ele mesmo. Sabia que ele era bom de negócio, mas péssimo com sentimentos. Nunca lidou bem com drama pessoal. Sempre empurrava as emoções para baixo do tapete. E era exatamente isso que Mariana estava tentando usar contra ele. Agora, com toda a atenção da mídia, era fácil fazer o papel de coitada. Mas Beatriz ia desmontar essa imagem, peça por peça. 2 dias depois, ela recebeu o dossiê. Mariana não tinha ficha criminal. Nada muito grave no nome dela. Mas Beatriz percebeu logo que o importante não era encontrar algo ilegal. Era plantar dúvida. E ela sabia fazer isso melhor do que ninguém. Ligou de novo para Roberto. Vamos montar um relatório com essas informações. Não precisa provar nada. Só sugira. Enfatize que ela teve outros relacionamentos na época. Que o pai da criança pode ser outro. Que ela já trabalhou em empresas pequenas que faliram depois. E insinue que ela pode ter feito isso mais de uma vez. Isso é arriscado. Se ela descobrir que estamos manipulando, ela não vai descobrir. E se descobrir, não vai ter como provar. Beatriz desligou e foi até a sala de Heitor. Ele estava de costas, olhando o celular. Parecia cansado. Ela entrou sem bater. Ele nem se mexeu. Você vai mesmo cair nessa história? Ela perguntou direta. Não é uma história, Bea. Já tenho o exame. Ela é minha filha. E você acha que isso muda alguma coisa? Ela apareceu agora, depois de anos, com uma menina criada longe de você e simplesmente quer espaço na sua vida? Assim, do nada? Você não vê que isso é uma jogada? Ela quer te atingir. Quer parte do que é seu. Ela não pediu nada. Por enquanto. Mas isso vai mudar. Já tá mudando. A imprensa tá em cima. Seus sócios estão nervosos. E você tá aí, paralisado. Acorda. Heitor respirou fundo. Eu não tô paralisado. Só tô tentando fazer a coisa certa. Beatriz riu, seca. Desde quando a coisa certa importa mais do que proteger tudo que você construiu? Você esqueceu o que a gente passou para chegar até aqui? Não esqueci de nada. Mas não vou tratar uma filha como se fosse ameaça. Ela cruzou os braços. Então deixa eu cuidar disso. Ele olhou para ela pela primeira vez. Não disse sim, mas também não disse não. Naquela mesma tarde, o primeiro texto anônimo começou a circular nos grupos de WhatsApp da imprensa. Era um suposto vazamento. Um documento que sugeria que Mariana tinha mentido sobre datas, que havia inconsistências no histórico dela, que a paternidade ainda era duvidosa. O texto dizia que a verdade precisava ser melhor apurada. Era sutil, mas eficaz. Os comentários começaram a pipocar nas redes sociais. Gente dizendo que talvez Mariana estivesse mentindo, que Heitor estava sendo enganado, que a história parecia arrumada demais. Os ataques a Luísa voltaram com mais força. Chamavam a menina de filha do golpe. Diziam que ela ia virar influencer de herança. Mariana recebeu um e-mail com o print do texto. Ficou em choque. Ligou para a advogada que confirmou. Era uma tentativa clara de difamar. Mas sem autoria, era difícil provar qualquer coisa. Só restava aguentar. Enquanto isso, Beatriz comemorava o efeito. Era assim que se tirava gente do caminho. Devagar, sem alarde, envenenando a opinião pública até Mariana desistir sozinha. Mas o que Beatriz não sabia é que Luísa não era mais uma criança calada. E que Mariana, mesmo cansada, não ia recuar tão fácil. A primeira conversa entre Heitor e Luísa foi marcada numa tarde de domingo, num café discreto dentro de uma livraria no bairro do Paraíso. Mariana não foi. A filha pediu que ela não fosse. Disse que precisava olhar nos olhos dele sozinha, sem ninguém por perto. Mariana aceitou, mas ficou na calçada do outro lado da rua, dentro do carro, com o coração na boca. Luísa chegou antes. Estava com um moletom largo, cabelo preso num coque bagunçado e o olhar de quem não sabia se queria estar ali. Pediu um suco e ficou mexendo no canudo, esperando. Heitor entrou 5 minutos depois. Estava de calça jeans escura, camisa azul clara e sem aquele terno que sempre usava nos jornais. Parecia mais baixo do que nas fotos. Mais humano. Sentou em frente a ela com cuidado. Oi, Luísa. Oi. Os dois ficaram em silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Ele tentou sorrir. Ela não retribuiu. Obrigado por vir. Eu vim porque eu precisava ver se você existe mesmo. Ele soltou um riso nervoso. Eu existo. Só não sou bom com esse tipo de coisa. E acho que isso já ficou claro. Ela deu de ombros. Eu não sei o que você quer de mim. Eu não quero nada. Só te conhecer. Por que agora? Heitor abaixou os olhos. Demorou um pouco para responder. Porque antes eu fui covarde. E agora é tarde. Mas ainda é tempo.
Ela olhou para ele por alguns segundos. Tinha os mesmos olhos. Isso a deixava nervosa. Você sabe o que é crescer olhando para o lado e não ver ninguém parecido com você? Ter perguntas sem resposta? Saber que tem um pedaço seu faltando e ninguém explica por quê? Eu imagino. Não, você não imagina, porque você tinha tudo. Enquanto isso, eu cresci com um buraco dentro do peito. E agora você aparece, rico, famoso, com empresa, noiva, e diz que quer me conhecer? Me desculpa, mas isso é difícil de engolir. Heitor ficou quieto. Não tinha defesa. Ele sabia. Se você tivesse vindo antes, talvez fosse diferente. Eu sei. E se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Ela cruzou os braços. Mas não pode. Não posso. Luísa respirou fundo. Então não espere que eu te aceite rápido. Eu não te conheço. E não sei se quero conhecer. Tudo bem. Eu não vou te forçar. Só queria que você soubesse que estou aqui. E que se algum dia quiser conversar, sair, ou só me ouvir calado, eu vou estar disponível. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, viu arrependimento de verdade. Não um discurso ensaiado. Não uma jogada. Mas algo real. Mas isso não apagava tudo. Vou pensar. É tudo o que eu peço. A conversa durou pouco mais de meia hora. Depois, ela se levantou, pegou a mochila e saiu. Não chorou. Não gritou. Não bateu porta. Só foi embora. Ele ficou ali, sozinho, olhando a cadeira vazia. Na calçada do outro lado, Mariana viu a filha sair do café. Luísa entrou no carro sem dizer nada. Ficaram em silêncio até chegarem em casa. Naquela noite, Luísa trancou a porta do quarto e ficou horas em chamada de vídeo com uma amiga. Mariana escutava só os sussurros e as risadas abafadas. Sabia que a filha precisava de espaço, mas por dentro ela estava em pedaços. Tentava ser forte, mas a tensão entre ela, Luísa e Heitor estava ficando cada vez mais difícil de segurar. Do lado de fora, a pressão continuava. As mensagens maldosas na internet não paravam. Algumas diziam que Mariana era golpista. Outras chamavam Luísa de aproveitadora. Tinha até gente inventando que Mariana tinha inventado tudo só para se vingar de um relacionamento fracassado. E o pior, algumas dessas histórias estavam sendo espalhadas por perfis falsos, com informações muito específicas. Mariana começou a desconfiar. Aquilo não era só gente aleatória com tempo livre. Tinha alguém por trás daquilo. Ela ligou para a advogada que recomendou juntar tudo. Prints, links, horários. Tudo podia virar prova. Enquanto isso, Heitor tentava se reaproximar de Luísa de forma lenta. Mandava mensagens simples. Um bom dia, um boa sorte na prova, um tô aqui se quiser conversar. Às vezes ela respondia. Às vezes deixava no vácuo. Era uma dança estranha, cheia de passos errados e hesitação. Beatriz, do outro lado, observava tudo com frieza. Não gostava do que estava vendo. Ele estava mudando. Mais calado, mais distraído, menos presente nas decisões da empresa. E ela sabia o motivo. Ela tentou conversar com ele. Você está deixando a emoção afetar seus negócios. Isso não é da sua conta. É sim, quando a imagem da empresa e o futuro do nosso trabalho estão em jogo. Eu preciso de um tempo. Ela está te manipulando. Você não sabe nada sobre ela. Eu sei que ela chegou e você virou outro homem. E não é para melhor. Ele se levantou da sala e foi embora. Ela ficou ali, com os olhos cheios de raiva. Era a primeira vez em muito tempo que ele a deixava falando sozinha. Enquanto isso, Luísa estava tentando entender quem ela era naquele novo mundo. Começou a escrever num caderno, coisas que sentia, que não conseguia dizer em voz alta, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o medo de não ser nada além de a filha do escândalo. Numa dessas noites, Mariana entrou no quarto e viu o caderno aberto na cama. Leu uma frase escrita no meio da página. Às vezes acho que não pertenço a lugar nenhum. Ela sentou na beirada da cama e ficou olhando para a filha dormir. Queria protegê-la de tudo, mas não dava mais para segurar o mundo inteiro com as mãos. Beatriz passou o fim de semana inteiro em silêncio, sem eventos sociais, sem reuniões, sem sorrir para fotos. Ficou trancada no apartamento de cobertura com uma taça de vinho na mão e um notebook aberto na frente. Tinha as redes de Mariana escancaradas na tela. Perfis antigos, comentários antigos, marcações antigas. Nada que fosse realmente comprometer a mulher. Mas Beatriz não estava procurando verdades. Estava montando uma história. Abriu uma pasta nova no computador e começou a digitar. Criou um arquivo com o nome Prova de Riscos e Incoerências, Mariana Soares.
Escreveu como se fosse um relatório neutro, cheio de expressões que pareciam técnicas, mas eram só jogadas para deixar tudo mais sério. Copiou prints de perfis de Mariana com amigos antigos e colou no meio do texto. Ao lado de cada imagem, colocou frases do tipo: possível envolvimento com homem casado, frequência em locais noturnos com histórico de denúncias, dúvida sobre paternidade por múltiplos relacionamentos no mesmo período. Nada daquilo era real, mas Beatriz sabia que verdade, na mão certa, era detalhe. Ligou para Roberto, o advogado de confiança dela, e pediu que ele revisasse o texto. Disse que precisava de algo bem fundamentado, mesmo que sugerido de forma discreta. Você quer espalhar isso como se fosse um vazamento? Ele perguntou. Exatamente, mas sem nosso nome. Precisa parecer que veio de alguém da imprensa. Ou melhor, de alguém próximo dela, como um ex-amigo, ex-colega de trabalho, tanto faz. Só precisa parecer verdadeiro. Se ela te processar, vai ser um inferno. Ela não vai ter como provar. E se processar, vai se queimar ainda mais. No fim da tarde, o dossiê estava pronto. 6 páginas. Cheio de insinuações, fotos fora de contexto, informações desconectadas e o principal, um tom de dúvida constante. O tipo de texto que ninguém afirma nada, mas planta tudo na cabeça de quem lê. Beatriz salvou em PDF e mandou por e-mail para um jornalista de segunda linha, que ela já tinha ajudado antes com furos inventados. No assunto escreveu: fonte confiável, Mariana Soares, cuidado antes de apoiar. 2 dias depois, o conteúdo apareceu num blog pequeno, mas conhecido por espalhar fofoca com cara de denúncia. O texto começava com: recebemos com exclusividade documentos que indicam que Mariana Soares pode não estar contando toda a verdade sobre seu passado e sobre a paternidade de sua filha. A partir daí, era só veneno disfarçado de curiosidade pública. A notícia se espalhou como fogo seco. Páginas de fofoca no Instagram copiaram o texto, mesmo sem citar a fonte. Alguns perfis criaram montagens, memes, comparações. Mariana foi acordada com ligações da advogada, da escola da filha e até de uma prima distante que ela nem falava há anos. Você viu o que estão dizendo de você? Ela abriu o notebook tremendo. Leu o texto até a metade e teve que parar. O coração acelerado, as mãos suando. Sentou no sofá com a cabeça nas mãos, tentando entender de onde aquilo tinha saído. Sabia que nada ali era verdadeiro, mas estava tudo apresentado de um jeito que até ela, por um segundo, ficou em dúvida se não tinha feito algo errado sem perceber. Luísa saiu do quarto em seguida, com o celular na mão. Mãe, eu vi, filha. Isso não é verdade, né? Claro que não. Luísa segurou o celular com força. Eles estão dizendo que você saía com vários caras na época que engravidou. Que pode nem ser ele o pai. Isso é mentira, né? É tudo mentira. Mas por que alguém faria isso? Mariana respirou fundo. Porque tem gente que não aceita perder. E faz qualquer coisa para desviar o foco. Ela tentou parecer calma, mas por dentro estava desabando. E sabia exatamente quem era essa gente. Beatriz. Ligou para a advogada e pediu orientação. A resposta foi prática. Vamos mover uma ação por difamação. Mas até acharmos quem soltou isso, pode levar tempo. E até lá, você vai ter que aguentar firme. Mariana desligou e encostou a cabeça no sofá. Fechou os olhos. Pensou em voltar atrás. Desistir de tudo. Desaparecer. Mas aí ouviu a filha no quarto conversando com uma amiga pelo viva voz. Eu confio na minha mãe. Isso é tudo mentira. Mas mesmo se fosse verdade, isso não muda quem eu sou, nem quem ela é pra mim. Mariana engoliu o choro. Sabia que não podia parar agora. No escritório da Vasconcelos Tech, Beatriz acompanhava tudo de perto. Fingiu surpresa quando o assunto surgiu entre os diretores. Disse que não sabia de nada, que era triste ver esse tipo de coisa acontecendo com uma adolescente envolvida. Mas por dentro, ela sorria. Heitor, por outro lado, não achou graça nenhuma. Ele leu o texto com as mãos trêmulas. Reconheceu algumas fotos. Sabia que eram antigas, fora de contexto. E mais do que isso, sabia que Mariana não era nada do que estavam pintando ali. Chamou Beatriz para uma conversa reservada. Você viu isso? Vi. Horrível, né? Você teve algo a ver com isso? Claro que não. Você tá me acusando de inventar uma história dessas? Eu tô perguntando. Então pergunta pra outra pessoa, porque eu não desço a esse nível. Ele olhou pra ela por longos segundos. Queria acreditar, mas alguma coisa no olhar dela tinha mudado.
Frieza demais. Controle demais. Ele saiu da sala sem dizer mais nada. E pela primeira vez, começou a desconfiar que talvez o inimigo não estivesse fora. A intimação chegou numa sexta-feira à tarde, entregue por um oficial de justiça com cara cansada. Mariana abriu o envelope ali mesmo, no portão do prédio, e leu tudo de uma vez. Heitor estava entrando com um pedido de reconhecimento oficial de paternidade e guarda compartilhada de Luísa. Também pedia que fosse feita uma nova análise de DNA, com acompanhamento legal, para garantir a veracidade dos fatos. Mariana ficou parada, com os olhos presos no papel. A mão tremia. Ela entrou em casa devagar, sentou no sofá e chamou Luísa. Entregou o documento na mão da filha. Ele quer o quê? Luísa perguntou, franzindo a testa. Te reconhecer, legalmente, e ter guarda compartilhada. Mas eu nem moro com ele, nem conheço ele. Pois é. Luísa leu de novo e jogou o papel na mesa. Ele tá fazendo isso pra parecer bonzinho. Só isso. Ele quer limpar a barra dele. Só pode. Mariana não respondeu. Sabia que Heitor estava sendo pressionado por todos os lados. E provavelmente não sabia lidar com isso de outro jeito. Mas entrar na justiça sem nem conversar antes era demais. Na segunda-feira, Mariana e a advogada, Silvia, deram entrada na resposta. Contestaram o pedido de guarda. Disseram que o interesse da menina precisava ser respeitado, que Luísa nunca teve convivência com o pai e que isso podia desestabilizar ainda mais a vida dela. Começou ali uma verdadeira guerra fria judicial. Parecia que cada semana surgia um novo documento, uma nova audiência, uma nova pressão. Beatriz, é claro, estava por trás das estratégias. Ela conhecia os melhores nomes da advocacia do país e fez questão de colocar um deles no caso. Um advogado de terno engomado, cara de quem nunca sorriu de verdade e que tratava tudo como se fosse um jogo de xadrez. Ele falava com frieza, mostrava gráficos, dados, jurisprudência, como se Luísa fosse só mais uma porcentagem numa planilha. No primeiro encontro entre os advogados, Silvia saiu da reunião com cara de poucos amigos. Eles vão jogar sujo. Estão tentando levantar qualquer falha sua, Mariana. Questões financeiras, psicológicas, seu histórico de trabalho. Estão até puxando seus posts antigos da internet. Mas isso não tem nada a ver com ser mãe. Eu sei, mas eles vão tentar transformar tudo em argumento. Mariana passou a ter dor no estômago todos os dias. Começou a ter insônia. Ficava até 3 da manhã revisando pastas, separando documentos, tentando lembrar de qualquer coisa que pudessem usar contra ela. Ao mesmo tempo, tentava agir normal com a filha, mas Luísa percebia tudo, e aquilo a deixava cada vez mais revoltada. Por que ele não nos deixa em paz? Perguntou ela num fim de noite. Porque agora que ele sabe que você existe, ele quer fazer parte, mesmo que seja do jeito errado. Ele não quer fazer parte. Ele quer o controle. Mariana ficou calada. Não conseguia discordar da filha. No dia da primeira audiência, o tribunal estava cheio. Não era uma sessão aberta, mas sempre tinha alguém tentando conseguir um furo de informação. Mariana chegou com Silvia e sentou no lado direito da sala. Heitor chegou minutos depois com o advogado dele. Não olhou para Mariana, nem para o lado. Sentou e ficou com os olhos na mesa. A juíza era uma mulher na casa dos 50, com postura firme e tom calmo. Leu os autos e chamou as partes para se apresentarem. Mariana Soares, mãe da menor, autora da contestação. Presente? Presente, respondeu Mariana, com a voz firme, mas o coração acelerado. Heitor Vasconcelos, suposto pai da menor, requerente. Presente? Presente, respondeu ele, com o mesmo tom calmo de sempre. A audiência foi longa. Cada lado apresentou seus argumentos. A advogada de Mariana insistiu no histórico de abandono, na falta de vínculo e nos danos que a menina já estava sofrendo com a exposição. O advogado de Heitor rebateu dizendo que ele estava tentando corrigir um erro do passado e que era direito da filha ter o pai presente legalmente. Luísa foi chamada a depor em separado. Ficou numa sala com a psicóloga do juizado, que anotava tudo. Ela falou com firmeza, mas com tristeza. Disse que não confiava no pai, que se sentia pressionada e que estava cansada de ser tratada como se fosse um troféu. A psicóloga, no relatório, escreveu uma frase que ficou na cabeça da juíza. Essa adolescente quer ser ouvida, não dividida. O juiz pediu novo exame de DNA, só para protocolar, mesmo que Mariana já tivesse feito por conta própria. E também determinou que Heitor participasse de sessões de mediação familiar antes de qualquer decisão sobre guarda.
Beatriz ficou furiosa quando soube. Achava que o nome e o dinheiro resolveriam tudo. Mas ali, no fórum, ninguém se curvava tão fácil. Heitor, por outro lado, começou a perceber que o caminho era mais complicado do que esperava. Toda vez que via Mariana, sentia culpa. E quando olhava para Luísa, mesmo de longe, sentia uma mistura de arrependimento e vontade de fazer diferente. Mas já tinha entrado no jogo, e sair agora pareceria covardia. Na terceira audiência, a juíza mandou uma indireta. Estamos aqui para resolver o que é melhor para Luísa, não para massagear o ego de adultos. A frase foi como uma flechada no peito de todo mundo. Depois da sessão, Heitor tentou falar com Mariana do lado de fora. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Mas chegou, e você escolheu isso. Beatriz pressionou. Os advogados também. Eu achei que... Você achou errado. Ela virou as costas e entrou no carro com a filha. Heitor ficou sozinho na calçada, olhando pro nada. Luísa chegou da escola direto pro quarto. Jogou a mochila no canto, tirou os tênis e ficou olhando pro teto. Estava exausta, não só fisicamente, mas por dentro também. Tudo parecia confuso. A mãe, o pai, o processo, a exposição, os julgamentos. Era como se ela tivesse sido jogada dentro de uma história que não era dela, e agora fosse obrigada a tomar decisões de gente grande sem ter tido tempo de entender nada. Naquela noite, quando a mãe já estava dormindo, Luísa pegou o notebook e sentou na ponta da cama. Abriu o navegador e digitou o nome completo da mãe no Google. Apareceram várias matérias sobre o escândalo do evento, os boatos espalhados, o processo, mas nada de antes. Ela mudou a busca. Mariana Soares Blondes Vasconcelos Tech. E aí, pela primeira vez, apareceu uma foto antiga, um evento da empresa, de 15 anos atrás. Mariana no fundo da imagem, segurando uma prancheta, jovem, com o mesmo rosto, só que mais magra, mais séria. Heitor estava no centro da foto, sorrindo com a mão no bolso. Luísa ficou olhando por minutos. Clicou. A matéria era sobre uma reunião entre lideranças da empresa, e Mariana nem era mencionada. Mas ela estava ali, presente, escondida em segundo plano, como sempre. Fechou o notebook e foi até o armário. Lembrou que, no mês passado, a mãe tinha separado umas caixas antigas com documentos. A maioria era coisa de faculdade, papéis de imposto, contas velhas, mas tinha uma caixa menor, com pastas coloridas e alguns envelopes amarelados. Luísa puxou tudo para o chão e começou a fuçar. Em uma das pastas, achou cópias de exames de gravidez, o ultrassom, um calendário cheio de anotações com caneta vermelha. Em outra, uma carta escrita à mão. O envelope estava dobrado, com o nome Heitor na frente, mas não parecia recente. A caligrafia era da mãe. Ela abriu devagar, sentindo o coração bater no pescoço. Heitor, não sei se você vai ler isso, mas precisava tentar. Estou grávida. É sua filha. Eu não tô pedindo nada. Só queria que você soubesse. Não quero esconder isso de você, mesmo com tudo o que aconteceu. Se quiser conversar, sabe onde me encontrar. Mariana. Atrás da carta, havia um papel de protocolo dos Correios, um aviso de entrega. Mas o campo recebido por estava assinado com um nome que Luísa não conhecia. Beatriz M. Lopes. Ela leu de novo. Arregalou os olhos. Aquilo fazia sentido. Beatriz, a mulher da empresa. A mulher que estava sempre ao lado do pai. A mesma mulher que agora vivia soltando boatos, mexendo os pauzinhos. Se foi ela que recebeu a carta, então talvez Heitor nunca tenha lido. Luísa sentiu uma mistura estranha de raiva e esperança. Era possível que a história não fosse como a mãe contou? Ou como o pai deixou parecer? Talvez os dois estivessem presos em uma mentira que nem era deles. Ela pegou o envelope e guardou na mochila. Ia guardar aquilo com ela. Ainda não sabia o que fazer, mas ia descobrir. No dia seguinte, na escola, ficou o tempo todo distraída. Pensava em como aquela carta podia mudar tudo. Na hora do almoço, resolveu mandar uma mensagem para Heitor. Foi curta. Você chegou a ler a carta que minha mãe mandou para você depois que descobriu a gravidez? Ele respondeu 5 minutos depois. Que carta? Ela trancou o celular na hora. Ficou com a cabeça quente. Não queria agir por impulso, mas também não queria esconder mais nada. Naquela tarde, passou na casa da avó, mãe de Mariana, sem avisar. A avó, Dona Neide, ficou surpresa com a visita, mas logo colocou bolo e suco na mesa, como sempre fazia. Luísa sentou e foi direto ao ponto.
Vó, naquela época em que a mamãe descobriu que estava grávida, ela chegou a mandar alguma carta pro meu pai? Dona Neide travou. Mandou. Eu mesma fui com ela até o correio. Ela estava tremendo. Quase não conseguiu assinar o envelope. Disse que se ele não respondesse, ia seguir a vida, mas que precisava tentar. E ele respondeu? Nunca. Luísa abaixou os olhos. Sentia as peças se encaixando. Levantou da mesa e foi embora. Não contou nada para a avó naquele dia. Mas já sabia o que faria. Naquela noite, mandou uma mensagem para Mariana. A gente precisa conversar. Só nós duas. Sem briga. Sem grito. Elas se encontraram na varanda do apartamento. Luísa sentou de frente para a mãe e colocou a carta na mesa. Mariana arregalou os olhos. De onde você tirou isso? Tava numa das pastas antigas. Mariana passou a mão no rosto, cansada. Eu mandei essa carta sim, e nunca recebi resposta. Ela foi recebida, mas por outra pessoa, Beatriz. Mariana travou. Beatriz? A Beatriz que trabalha com ele? Luísa assentiu. Assinatura no recibo. Eu vi. Ela que pegou. Mariana ficou em silêncio por um tempo. Depois soltou uma frase baixa. Ela escondeu. As duas ficaram olhando uma para outra. Pela primeira vez em muito tempo. Sem peso, sem cobrança, só dividindo a dor. Luísa respirou fundo. Você sempre achou que ele te abandonou. E ele sempre agiu como se tivesse sido enganado. Mas no fim, vocês dois foram enganados. Mariana fechou os olhos. Meu Deus, eu sei que você tem raiva dele. Mas agora eu acho que ele merece saber disso. Mariana segurou a mão da filha. Você tá certa. Beatriz entrou na sede da Vasconcelos Tech com a mesma postura de sempre. Salto firme, rosto neutro, passos certos. Ninguém dizia nada, mas todo mundo sabia que ela era quem decidia as coisas por ali. Mesmo sem ser dona, ela mandava mais do que muito acionista. Estava ao lado de Heitor há quase 10 anos. Conhecia a empresa como a palma da mão e fazia questão de lembrar isso em cada reunião. Naquela manhã, ela entrou direto na sala de reuniões do conselho. Estavam todos lá. Os diretores de marketing, financeiro, jurídico, o chefe de expansão internacional e 2 representantes dos investidores. Heitor ainda não tinha chegado. Beatriz fez questão de começar sem ele. Precisamos reforçar o posicionamento da empresa diante do caos público que se instalou. A imagem da Vasconcelos Tech sempre foi construída com base em excelência, liderança e estabilidade. E agora estamos sendo puxados para o centro de uma novela que não nos pertence. Ninguém falou nada. Já temos queda nas buscas do nosso principal produto. O nome da empresa está sendo mais associado ao escândalo do que à inovação. Precisamos agir. Um dos diretores, Ricardo, pigarreou e disse, sem levantar muito a voz: Beatriz, com todo respeito, talvez a gente precise ouvir o Heitor antes de tomar qualquer ação drástica. Ela cruzou os braços, tensa. Desde quando a gente precisa esperar ele tomar uma posição emocional para salvar o que levamos anos para construir? O silêncio voltou. Minutos depois, Heitor entrou na sala. Olhou para todos, sem pressa. Depois puxou a cadeira e sentou na ponta da mesa. Desculpem o atraso. Beatriz tentou retomar o comando. Estávamos discutindo os impactos recentes na marca. Eu ouvi parte, respondeu ele. Mas antes de continuar, tem algo que preciso mostrar para vocês. Todos se entreolharam. Heitor puxou o celular do bolso, desbloqueou e colocou em cima da mesa. Deu play num áudio. A voz que começou a tocar era da Luísa. Ela explicava com calma o que tinha encontrado. A carta escrita por Mariana há 15 anos, a prova de recebimento assinada por Beatriz, a suspeita de que ela nunca havia entregue a carta ao pai. Beatriz gelou. Quando o áudio acabou, ninguém se mexeu. Só Heitor. Isso foi gravado com o consentimento da minha filha. Ela queria que eu soubesse a verdade. E agora eu sei. Beatriz tentou se recompor. Você vai confiar numa carta velha? Pode ser montagem. Pode ser invenção. Heitor abriu a pasta que tinha levado com ele. Tirou uma cópia do protocolo de entrega dos correios e colocou na frente dela. Você assinou isso. Ela olhou o papel e reconheceu a assinatura na hora. Era dela. A caligrafia, a data, tudo. Eu não lembro disso. Claro que não lembra. Porque preferiu esconder. Ela começou a perder o controle. Coisa rara de ver. Mesmo que eu tenha recebido... Você acha que naquela época isso mudaria alguma coisa? Você estava focado na sua carreira. Ia jogar tudo fora por causa de uma carta? Você não tinha o direito de decidir isso por mim. Eu estava protegendo você, a empresa, o nosso trabalho.
Mariana era um erro do passado, uma distração, e eu fiz o que achei melhor, mentindo. Beatriz ficou vermelha. Os diretores observavam tudo em silêncio. Ricardo coçou a barba, visivelmente desconfortável. A chefe do jurídico digitava algo no notebook, sem levantar os olhos. Ninguém defendia mais Beatriz. Heitor continuou. Você criou uma narrativa, fez com que eu parecesse um monstro. E o pior, deixou uma menina crescer achando que foi rejeitada pelo próprio pai. Isso não é só antiético, é cruel. Ela tentou rir. Você tá dramatizando. Não, eu tô finalmente enxergando. Naquela tarde, Beatriz foi chamada para uma conversa reservada com os representantes dos investidores. Disseram que a confiança nela estava abalada, que era melhor ela se afastar das decisões estratégicas até tudo se esclarecer. Na prática, era um afastamento disfarçado. Ela percebeu, mas não reagiu. Só levantou da mesa e saiu com a cabeça erguida. No elevador, sozinha, chutou o espelho interno com um salto. Gritou sem som. A máscara tinha começado a cair. Horas depois, ela voltou para casa e se trancou no quarto. Ligou para o advogado, mandou ele arquivar tudo o que tinham contra Mariana. Disse que não queria mais continuar com o plano. Roberto perguntou se ela estava bem. Ela desligou na cara dele. Ficou andando em círculos pelo apartamento, tentando entender onde perdeu o controle. Achou que estava no comando de tudo, que tinha Heitor nas mãos, mas não contava com uma adolescente mexendo nas gavetas. Subestimou a força de quem tinha passado a vida toda em silêncio. Na mesma noite, recebeu uma mensagem de Heitor. Não quero te ver. Não quero que se aproxime da minha filha. E não quero mais desculpas. Você ultrapassou todos os limites. Ela não respondeu. Sentou no chão da sala e chorou. Não era por remorso. Era por derrota. Na manhã seguinte à reunião do conselho, o nome de Heitor estava estampado em todos os sites de notícia. Mas dessa vez, não era sobre investimentos, nem contratos milionários, nem prêmios de liderança. Era sobre omissão, sobre o silêncio que ele sustentou por 15 anos. O áudio da Luísa tinha vazado. A carta com a assinatura da Beatriz também. Algum jornalista, talvez alguém dentro da própria empresa, passou tudo para a imprensa. E não demorou nada para virar manchete. Empresário sabia da filha e ignorou? Heitor Vasconcelos, o pai ausente que virou notícia. Filha adolescente desmente versão do pai e expõe documentos esquecidos. Na sede da empresa, o clima era pesado. Os funcionários evitavam comentar na frente dos chefes, mas nos corredores, o burburinho era constante. Uns estavam chocados, outros decepcionados, e muitos diziam o que Heitor mais temia ouvir, que ele era uma mentira. Ele chegou na empresa por uma entrada lateral. O elevador parecia menor naquele dia. Os espelhos refletiam um rosto cansado, com olheiras fundas e expressão dura. Ele tentava manter a postura, mas sabia que o estrago já tinha começado. Na sala, encontrou Ricardo, o diretor de marketing, com uma pilha de relatórios. A procura pelos produtos caiu 12% desde a última semana. A imagem da marca está diretamente ligada à sua figura. E agora, com tudo isso vindo à tona, os números estão afundando. Heitor passou a mão na nuca. O que a assessoria de crise recomenda? Que você faça um pronunciamento, curto, direto, sem tentar justificar demais. Só reconheça. Peça desculpas. Assuma. E encerre. Heitor ficou em silêncio. Ricardo insistiu. Se você ficar quieto, isso vai crescer. Você já perdeu o controle da narrativa. Ele sabia. E odiava isso. Na mesma hora, uma mensagem apareceu no celular. Era de uma jornalista da TV aberta. Pedia uma entrevista exclusiva, ao vivo naquela noite. A pauta? A verdade por trás da máscara de um magnata. Heitor nem respondeu. Apagou na hora. Ligou o notebook e viu os comentários nas redes. Alguns defendiam ele, dizendo que todo mundo erra, mas a maioria criticava. Gente que seguia a carreira dele há anos, dizendo que se decepcionaram. Alguns chamavam ele de covarde. Outros diziam que o sucesso dele foi construído em cima de abandono. Uma mensagem chamou mais atenção. Ele construiu um império, mas esqueceu de construir um lar. Quem paga por isso agora é a filha. Ele leu e fechou o notebook devagar. Aquilo doía. E doía porque era verdade. Heitor passou o resto da tarde trancado na sala. Não quis atender ligações. Não almoçou. Só ficou olhando pela janela, tentando lembrar do momento exato em que tudo começou a dar errado. Não conseguia. Porque não foi um momento só. Foi um monte de decisões pequenas. Um silêncio aqui,
Uma omissão ali, um desvio de olhar quando devia ter encarado. Quando percebeu, tinha virado outra pessoa. No final da tarde, os advogados ligaram. Um dos investidores estrangeiros estava pensando em sair da empresa. Estavam preocupados com a instabilidade da imagem pública dele. Sugeriram que ele se afastasse temporariamente da presidência. Algo simbólico, só até as coisas se acalmarem. Simples assim? Ele perguntou. Eu saio e vocês fingem que nada aconteceu? Não é fingir. É proteger o que ainda dá para proteger. Ele desligou sem responder. À noite, voltou para casa sozinho. O apartamento estava escuro, silencioso. Nem ligou as luzes. Tirou o paletó, jogou no sofá e foi até a varanda. Ficou ali por quase 1 hora, olhando a cidade. As luzes lá fora continuavam acesas. O mundo seguia, com ou sem ele. Depois de um tempo, pegou o celular e escreveu uma mensagem para Mariana. Você tem razão, eu errei. Com você, com ela, comigo. Eu vou sair da presidência e vou fazer o que devia ter feito desde o começo. Me desculpa. Demorou um tempo, mas Mariana respondeu. Não é para mim que você tem que pedir desculpa. É para ela. No dia seguinte, Heitor convocou uma coletiva de imprensa. Foi no auditório da empresa, mas sem cenário bonito, sem banner com a marca, sem música de fundo. Só ele, um microfone e um monte de câmeras. Boa tarde. Eu sou Heitor Vasconcelos. E hoje estou aqui para assumir publicamente os erros que cometi fora das paredes da minha empresa. Durante muitos anos, eu fugi da responsabilidade mais importante da minha vida. Por medo, por covardia, por ego. Recentemente descobri que minha filha, Luísa, cresceu sem saber que eu sabia da existência dela. E isso aconteceu porque alguém ao meu redor tomou decisões pelas quais eu também sou responsável. Eu me calei, eu me escondi. E agora, eu pago o preço disso. Por isso estou me afastando da presidência da Vasconcelos Tech. Preciso de tempo, para reparar o que puder, para olhar para minha filha nos olhos e começar de verdade. Obrigado. Não respondeu perguntas. Saiu por uma porta lateral, com a cabeça erguida, mas os olhos marejados. Aquela foi a última vez que o público viu Heitor naquele papel. Do lado de fora, alguns jornalistas tentaram correr atrás. Mariana, em casa, assistia tudo pela TV. Luísa também. As duas ficaram em silêncio. Quando o vídeo acabou, Luísa disse só uma coisa. Ele falou certo. Mariana apenas assentiu com a cabeça. E pela primeira vez, depois de tudo, Luísa ficou com vontade de ouvir o que o pai tinha a dizer. Não por causa da imagem dele, mas por quem ele parecia estar tentando ser agora. Naquela terça-feira, Mariana acordou com uma sensação estranha. O celular estava em silêncio, mas a cabeça dela parecia gritar. A noite tinha sido difícil. Luísa não conseguia dormir, e ela também. Apesar do pronunciamento de Heitor e do clima mais calmo entre todos, a exposição deixava um rastro difícil de limpar. Às 7h48 da manhã, o interfone tocou. O porteiro avisou que havia uma visita da vara da infância. Mariana gelou. Vara da infância? Como assim? Estão aqui com documentos. Disseram que é urgente. Ela pediu que subissem. Nem deu tempo de pensar. Em poucos minutos, 2 mulheres bateram a porta. Terninho discreto, expressão neutra, crachás pendurados no pescoço. Mariana Soares? Sim. O que está acontecendo? Uma delas puxou uma pasta. Viemos com uma ordem judicial. Uma denúncia anônima foi feita à vara da infância, questionando a estabilidade emocional da senhora e o ambiente em que a menor Luísa está vivendo. O juiz determinou que, por precaução, a guarda provisória da adolescente seja transferida temporariamente para um parente de confiança até a apuração completa dos fatos. Mariana parou de respirar por um segundo. Achou que estava ouvindo errado. Vocês estão dizendo que vão tirar minha filha de casa? Por ora, é uma medida de proteção. A menor ficará com alguém da família até que a denúncia seja verificada. Isso é um absurdo. Uma denúncia sem fundamento algum. Estamos apenas cumprindo ordens. Cadê minha filha? Luísa apareceu no corredor, de moletom e cabelo bagunçado. Mãe, o que está acontecendo? Mariana olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Eles querem que você vá para a casa da tia Lena. Só por um tempo, até resolverem uma denúncia falsa. O quê? Eu não deixei isso acontecer, filha. Eu juro que não fiz nada de errado. Luísa ficou paralisada. Não entendia. Não fazia sentido. E o pior, não podia fazer nada. As mulheres esperaram enquanto Mariana arrumava uma pequena mochila com roupas.
Cada movimento era como um soco no estômago. Ela tentava manter a calma na frente da filha, mas por dentro estava quebrando. Antes de Luísa sair, Mariana abraçou ela com força. Eu vou resolver isso. E você vai voltar para casa. Prometo. Isso tem dedo da Beatriz, né? Tem. Mas ela não vai vencer. Mariana viu a filha entrar no carro e ir embora. Sentiu como se arrancassem uma parte dela ali na porta. Assim que fechou, pegou o celular e ligou direto para Silvia, a advogada. Estão tirando minha filha de mim. Silvia, sempre calma, ficou em choque. Como assim? Uma denúncia anônima. Disseram que eu não sou emocionalmente estável, que o ambiente em casa não é seguro. Isso é um golpe. Isso é armação. A gente vai descobrir quem fez isso. Foi a Beatriz. Eu não tenho provas, mas foi ela. Só pode ser. Então vamos atrás dessas provas. Mas antes, a gente precisa reverter isso judicialmente. Enquanto Silvia mexia nos trâmites legais, Mariana foi até a casa da irmã, onde Luísa agora estava, e pediu para vê-la. Elas se abraçaram por muito tempo. A tia tentou confortar, dizendo que ia cuidar bem dela. Mariana agradeceu, mas não ouvia direito. Estava anestesiada. Do outro lado da cidade, Beatriz estava sentada numa cafeteria de luxo, com o celular na mão, lendo o relatório da medida judicial. O plano dela tinha dado certo. Era sujo, baixo, mas funcionou. Ela sorriu de leve e fechou a tela. Heitor, claro, soube no mesmo dia. Ficou furioso. Quem fez isso? Mariana olhou nos olhos dele. Sua ex-noiva. Ela não faria isso. Não sem falar comigo. Ela já fez pior. Sem você saber. Heitor pegou o celular e ligou para Beatriz. Ela atendeu com aquela calma fingida. Oi, Heitor. Que surpresa. Você denunciou a Mariana? Eu? Claro que não. Que pergunta é essa? Se eu descobrir que foi você, você não vai descobrir nada, Heitor. Porque se fosse eu, seria anônimo. E denúncias anônimas são como sombras. Você sente, mas não pode agarrar. Ele desligou sem dizer mais nada. No dia seguinte, Mariana, com a ajuda da advogada, conseguiu marcar uma audiência emergencial. Levaram testemunhas, declarações da escola de Luísa, exames médicos, provas de que o ambiente da casa era seguro e acolhedor. Até a psicóloga da filha escreveu um laudo confirmando o vínculo forte entre mãe e filha e o impacto que essa separação forçada poderia causar. A juíza ouviu tudo com atenção. Se a senhora estiver falando a verdade, e tudo indica que está, alguém usou a justiça como arma. Isso é grave, muito grave, Silvia reforçou. O objetivo dessa denúncia foi exclusivamente prejudicar Mariana emocionalmente e afastar a filha. Não houve preocupação com a menor. Foi uma jogada suja. 2 dias depois, a decisão saiu. A guarda provisória retornaria para Mariana. Mariana foi correndo buscar a filha na casa da irmã. Luísa já estava de mochila pronta. Quando viu a mãe, pulou no colo dela. Eu sabia que você ia me tirar daqui. Nunca mais vão te tirar de mim. Elas voltaram para casa abraçadas, sem dizer nada. E naquele silêncio, tudo fez sentido. Mas Mariana sabia. Aquilo não foi a última cartada de Beatriz. A sala de audiência estava cheia, mais do que o normal. Mesmo sendo uma sessão fechada, tinha gente demais envolvida no caso. Advogados, assistentes, psicólogos do juizado, uma observadora do Ministério Público. E ali, no centro, Mariana, sentada ao lado da advogada Silvia. Do outro lado, Heitor, com um terno cinza escuro e o rosto sério. E, mais ao fundo, Beatriz, sem ser chamada, mas presente. Assistia de longe com os braços cruzados e um olhar que não revelava nada. Luísa, com as mãos geladas, sentou ao lado da psicóloga da vara da infância. Já tinha avisado que queria falar, e a juíza permitiu. Ela não queria que decidissem tudo por ela de novo. Queria, dessa vez, ser ouvida. A juíza entrou na sala com passo firme. Sentou-se, ajeitou os papéis e olhou para frente. Estamos aqui para concluir o processo de guarda e paternidade da menor Luísa Soares. Já ouvimos as partes. Já temos laudos, exames, depoimentos e documentos. Mas hoje, ouviremos diretamente as pessoas envolvidas e tomaremos uma decisão definitiva. Silvia foi a primeira a falar. Com voz clara, mas firme, ela relembrou toda a trajetória do caso. Falou sobre a omissão, a ausência de resposta à carta, o impacto emocional que tudo isso teve em Mariana e Luísa. Entregou novos laudos psicológicos e reforçou o vínculo seguro e saudável entre mãe e filha. O advogado de Heitor
mais contido do que nas outras audiências, argumentou que Heitor estava tentando reparar os erros, que se afastou da presidência da empresa e que queria estar presente na vida da filha. Pediu que a guarda fosse compartilhada para que ele pudesse construir um vínculo real com Luísa, mesmo que tardio. A juíza olhou diretamente para Mariana. A senhora Mariana quer dizer algo? Ela se levantou. Estava tremendo, mas segurou a emoção. Meritíssima, eu não estou aqui para impedir minha filha de ter contato com o pai. Ela tem esse direito. Mas o que eu peço, com todo respeito, é que não forcem esse vínculo. Ele precisa ser construído, não imposto. Ela passou a vida inteira comigo. E agora, no meio desse caos, virou alvo de boatos, mentiras, ataques, inclusive com tentativas de separação forçada por parte de pessoas que nunca se importaram com o bem-estar dela. Nós duas estamos exaustas, e o que eu quero é paz. Quero que minha filha seja ouvida, e que o senhor Heitor, se quiser de verdade fazer parte da vida dela, comece pelo respeito. A juíza assentiu. Obrigada, senhora Mariana. Depois virou para Heitor. Senhor Heitor, deseja falar? Ele se levantou devagar. Eu poderia dizer muita coisa. Que me arrependo, que fui mal orientado, que acreditei em quem não devia. E tudo isso é verdade. Mas nada do que eu disser vai apagar os anos em que fui ausente. A verdade é que eu falhei. Com a Mariana, com a Luísa, comigo mesmo. Eu não vim aqui pedir perdão. Eu vim aceitar o que for melhor para minha filha. Se ela quiser se afastar de mim, eu entendo. Mas se ela um dia quiser me conhecer de verdade, eu estarei aqui, disposto a recomeçar, de forma limpa, sem atalhos. Silêncio. A juíza então virou para Luísa. Você disse que queria falar, Luísa. Ainda quer? Ela se levantou. Estava com uma folha de papel nas mãos, mas não leu. Olhou nos olhos da juíza, depois para os pais. Eu não sei direito o que dizer, só sei o que eu senti. Cresci com perguntas. E agora que tenho algumas respostas, parece que surgiram mais dúvidas ainda. Eu amo a minha mãe. Ela me protegeu, me criou, me ouviu. Nunca mentiu para mim. Só me poupou. Eu sei que ela errou em não me contar antes. Mas ela estava tentando fazer o melhor. Eu acredito nela. Sempre acreditei. Virou-se para Heitor. Sobre o senhor. Eu não sei como me sentir. Parte de mim queria te odiar. Outra parte queria te entender. E hoje, aqui, ouvindo o que o senhor disse, acho que só quero tempo, para ver se isso é de verdade. Não quero que a justiça me obrigue a gostar de ninguém, mas também não quero fechar a porta. Ainda não. A juíza fez uma pausa. O ambiente estava tenso, mas com um ar de alívio. Luísa falou com tanta maturidade que até os advogados ficaram em silêncio, respeitando o que ela trouxe para a sala. Foi então que Silvia pediu para chamar uma última testemunha, um dos ex-funcionários da empresa, que trabalhou com Beatriz na época da carta. O homem entrou, meio nervoso, mas decidido. Eu fui assistente da Beatriz naquela época. Eu vi a carta. Eu lembro dela comentando, rindo, dizendo que tinha evitado um escândalo a tempo. Ela pegou a carta e jogou fora na frente de todo mundo. Na época, ninguém falou nada. A gente só obedecia. Mas depois que vi tudo isso, não consegui mais ficar calado. Beatriz ficou pálida. Pela primeira vez, não tinha resposta. A juíza virou para ela. Senhora Beatriz, quer dizer alguma coisa? Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Engoliu seco e permaneceu em silêncio. A juíza fechou os papéis. A guarda da menor Luísa permanece integralmente com a mãe, Mariana Soares. O pai, Heitor Vasconcelos, será incluído em um plano de convivência gradual, supervisionado por profissional indicado pela Vara da Infância. E sobre a senhora Beatriz, abriremos uma investigação sobre obstrução de comunicação familiar, além de possíveis denúncias falsas apresentadas anonimamente. Essa audiência está encerrada. Mariana abraçou a filha com força. Heitor ficou parado, olhando para as duas, com os olhos marejados. Beatriz saiu da sala em silêncio, sem dizer uma palavra. Dessa vez, ninguém a seguiu. Era uma quarta-feira de sol fraco. Aquele tipo de dia que parece estar esperando alguma coisa acontecer. Luísa passou a manhã toda quieta, ouvindo música com o fone no ouvido e desenhando na agenda da escola. Mariana respeitou o silêncio dela. Não forçou o assunto, nem tentou puxar conversa. Sabia que a filha ainda estava processando tudo o que tinha acontecido no julgamento. Tinha sido muita coisa, muita verdade de uma vez só. Por volta das 3 da tarde,
O interfone tocou. Mariana, tem um senhor Heitor aqui. Disse que tem hora marcada. Mariana olhou pela janela, depois para a filha, que continuava sentada no sofá. Ela não reagiu. Pode mandar subir, respondeu. Luísa tirou os fones. Ele vem para conversar comigo? Só se você quiser. Eu quero. Heitor chegou alguns minutos depois. Estava simples, sem terno. Camisa clara, calça jeans escura, um tênis comum, sem aquele ar de empresário, sem postura de chefe. Só um homem com cara cansada e um olhar cheio de coisa não dita. Mariana abriu a porta e deu espaço para ele entrar. Fica à vontade. Ele entrou e parou no meio da sala. Olhou para Luísa, que estava sentada no sofá, com as pernas cruzadas e as mãos no colo. Ela não parecia nervosa, só atenta. Mariana se retirou discretamente e fechou a porta do quarto. Agora era só os dois. Oi, Luísa. Oi. Heitor puxou uma cadeira da mesa e sentou em frente a ela. A distância era curta, mas cheia de coisa no meio. Obrigado por me receber. Ela só balançou a cabeça. Queria ouvir, não conversar. Ainda não. Heitor passou a mão pelo rosto. Pensou por um segundo. Depois começou. Eu passei os últimos dias tentando escrever um pedido de desculpas. Começava, apagava, escrevia de novo. Mas tudo parecia ensaiado. E eu percebi que não dá para pedir perdão lendo algo de um papel. Ela continuou olhando para ele, sem cortar, sem pressa. Eu não vim aqui para te convencer a me aceitar, nem para justificar o que aconteceu, porque sinceramente não tem justificativa. Eu fui um idiota. Eu escolhi o caminho mais fácil, fingi que não era comigo, e quando a verdade apareceu, continuei fugindo. Achei que dava para resolver com advogado, com discurso, e errei de novo. Ele parou, engoliu seco, estava visivelmente emocionado. O que mais me doeu foi ouvir você dizer que cresceu com um buraco, e saber que fui eu que deixei esse buraco aí. Luísa desviou o olhar por um instante, depois voltou a encarar ele. Eu não sei como é ter pai, nunca tive. Então, quando você apareceu, parecia um estranho tentando sentar na minha mesa. Foi estranho, e ainda é, eu imagino. Mas depois que tudo veio à tona, depois que eu descobri o que a Beatriz fez, depois do que você disse no julgamento, alguma coisa em mim parou de te odiar. Ele abaixou a cabeça. Obrigado por me dizer isso. Já significa muito mais do que eu mereço. Silêncio. Eu queria saber mais de você. Não só como pai, mas como pessoa. Quem você é, o que você gosta, o que você não suporta, o que te faz rir. Porque eu sou parte de você também. E eu quero saber de onde veio esse pedaço meu. Heitor levantou os olhos. Estavam vermelhos, mas firmes. Eu gosto de café amargo. Detesto ficar no escuro. Eu sou péssimo em dançar. Choro escondido vendo filme bobo. E tenho medo de altura. Mas nada disso me impediu de me sentir invencível por anos. Até conhecer você. Aí tudo desmoronou. E por incrível que pareça, foi a melhor coisa que me aconteceu. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Eu também não sei dançar. E odeio matemática. Já temos algo em comum, então. Você acha que dá pra começar do zero? Heitor pensou por um segundo. Acho que não dá pra fingir que o passado não existiu, mas dá pra construir um futuro diferente. Um que tenha espaço pra você e que não te obrigue a perdoar tudo de uma vez. Eu posso só estar aqui, quando você quiser, do seu jeito, no seu tempo. Eu gosto disso. Do quê? De ter opção. Ele sorriu. Então me deixa ser essa opção. Eu vou errar ainda. Não sou bom com sentimentos, mas eu tô tentando. E se você me der espaço, eu prometo que não vou mais sumir. Ela se levantou, foi até ele, e sem dizer nada, abraçou. Devagar, hesitante no começo, depois forte, como quem tira um peso das costas. Heitor não falou nada, só fechou os olhos e abraçou de volta. Pela primeira vez, era real. O primeiro sábado depois do julgamento começou devagar. Mariana acordou com o barulho da chuva fina batendo na janela e Luísa mexendo na cozinha. Era a primeira vez em semanas que não acordava com notificação de notícia, ligação de advogado ou peso no peito. Era só um sábado normal. E aquilo, por incrível que pareça, parecia um luxo. Luísa apareceu na porta com um copo de café na mão. Fiz do jeito que você gosta, forte e amargo. Agora sim. Mariana riu, pegando o copo. Obrigada, filha. Luísa sentou na beirada da cama. Tô pensando em voltar pra terapia. Acho ótimo. Quero entender tudo isso que ficou aqui dentro. Mariana assentiu. Eu também. Tô pensando em voltar a trabalhar fora. Tentar algum escritório.
Um projeto novo. Você ainda tem aquele portfólio com os desenhos? Tá guardado. Por quê? Porque é bom. Você devia mostrar pra alguém. Mariana sorriu. E ali, no meio daquela conversa simples, as duas pareciam respirar melhor, sem ter que se proteger o tempo todo, sem medo de se machucar com o que vinha de fora. No começo da tarde, Heitor mandou uma mensagem. Posso passar para buscar a Luísa? Combinamos um café. Mariana olhou para a filha, que assentiu com a cabeça. Pode sim. Ele chegou pouco depois. Estava mais leve. Usava uma camiseta simples e trazia 2 guarda-chuvas. Um para ele, outro para Luísa. Ela pegou, agradeceu e os 2 saíram andando, lado a lado. Não pareciam pai e filha no começo. Pareciam 2 pessoas aprendendo a conviver. E era isso mesmo. Foram até uma padaria pequena no bairro. Pediram bolo de cenoura e chocolate quente. Sentaram perto da janela. Você sempre vem aqui? Ele perguntou. Desde pequena. A mãe me trazia aqui depois da escola. E eu? Você pensava em mim nessa época? Pensava. Mas era mais curiosidade do que raiva. Eu criava histórias. Imaginava que você era um espião, um astronauta, um músico que tinha sumido. Era mais fácil do que aceitar o silêncio. Heitor ficou em silêncio por um tempo. E agora? Agora, eu quero parar de imaginar. Quero conhecer. Os encontros entre eles passaram a ser semanais. Nada forçado. Um lanche ali, uma caminhada no parque, uma ida ao cinema. Conversavam sobre música, escola, séries. Evitavam o passado. Ainda doía, mas aos poucos ele vinha, em pedaços, em confissões pequenas, em lembranças soltas. Mariana, por sua vez, começou a trabalhar num escritório de arquitetura. Pegou um projeto pequeno de reforma de uma cafeteria no centro. Ficava animada toda vez que falava disso. Chegava em casa com plantas desenhadas, ideias de cores, e Luísa adorava opinar. Faz uma parede verde e coloca lâmpadas penduradas. Fica bonito nas fotos. Influencer da decoração agora? Já tô pensando na publicidade. Pode deixar comigo. As 2 riam. Riam de verdade, sem medo de desmoronar. Beatriz, por outro lado, sumiu do radar. Foi afastada oficialmente da empresa e virou alvo de uma investigação interna. Alguns jornais diziam que ela planejava processar Heitor por danos à imagem. Outros diziam que ela tinha se mudado de país. Ninguém sabia ao certo. Mas Mariana não queria saber. Aquela parte da história já estava no passado. Uma tarde, Mariana recebeu uma carta sem remetente. Dentro, só uma frase. Eu nunca devia ter mexido com você. Espero que encontre paz. B. Ela rasgou e jogou fora. Heitor, agora fora da presidência da empresa, abriu uma consultoria pequena. Algo mais discreto, longe dos holofotes. Disse que precisava respirar, recomeçar e principalmente ter tempo para Luísa. Numa sexta-feira à noite, Mariana estava na varanda lendo, quando Luísa chegou com uma caixa nas mãos. O que é isso? Minhas coisas da terapia. Tô organizando tudo. Posso ver? Pode. Mas tem uma carta que escrevi pro meu pai. Nunca entreguei. Quer ler? Você que sabe. Mariana abriu devagar. A letra era redondinha. O papel, simples. Mas o conteúdo, cheio de vida. Oi, eu sou a Luísa, a filha que você não conheceu. Durante muito tempo, eu imaginei que você não me queria. Agora, eu entendo que às vezes a gente foge não por maldade, mas por medo. Ainda assim, eu precisei crescer sem você. E isso me fez forte. Hoje, eu não quero um pai perfeito. Quero um pai presente. E isso começa agora. A gente tem tempo. E eu tô disposta a viver ele com você. Sem pressa. Só com verdade. Mariana fechou a carta com os olhos cheios d'água. Abraçou a filha. Você tem um coração gigante. Eu puxei de alguém, né? Na semana seguinte, Luísa entregou a carta nas mãos do pai. Ele leu. Chorou. Depois disso, nada precisou ser dito. Era um domingo de sol, daqueles bem típicos, com barulho de vizinho lavando carro, criança jogando bola no corredor e cheiro de almoço vindo de todos os lados. Mariana tinha decidido limpar o quartinho do fundo, onde guardava algumas caixas antigas, coisas de quando se mudou para o apartamento com Luísa. O lugar estava empoeirado, com livros empilhados, fotos esquecidas, documentos de anos atrás. Enquanto revirava uma caixa escrita Anos 2000, encontrou uma pasta azul. Dentro, cópias de exames antigos, laudos de maternidade e uns envelopes fechados. Um deles chamou a atenção. Papel pardo, sem remetente, mas com carimbo de São Paulo. Ela não lembrava de ter guardado aquilo. Sentou no chão, com a pasta no colo,
e abriu o envelope. Lá dentro tinha um único papel. Era um resultado de exame de DNA, datado de 15 anos atrás. O nome de Mariana como responsável legal. O nome da criança, Luísa Soares Vasconcelos. Mas o que travou a respiração de Mariana foi o nome do pai escrito embaixo. Negativo para compatibilidade biológica com Heitor Vasconcelos. Ela ficou parada. Por um segundo achou que estava lendo errado. Piscou, leu de novo. A data batia com a época que Luísa nasceu. O laboratório era conhecido. O papel era real. Mas, como assim? O mundo girou devagar. Ela tentou lembrar. Na época da gravidez, não tinha feito nenhum exame. Nunca houve dúvida para ela. Sempre acreditou que Heitor era o pai. Eles tinham tido um breve relacionamento. Uma história rápida, mas intensa. E depois, o sumiço dele. O silêncio. A rejeição. Tudo fez sentido para ela como abandono. Mas então, por que esse exame existia? Mariana procurou no envelope por mais alguma coisa e achou um pequeno bilhete, escrito à mão. A caligrafia era firme, masculina. Só dizia: "Você precisa saber a verdade. Mas só quando for a hora certa." Assinado com um simples A. Mariana gelou. O único A que fazia sentido era André. Um amigo antigo. Alguém com quem ela tinha saído por pouco tempo, antes de tudo acontecer com Heitor. Alguém que sumiu da vida dela logo depois que ela contou sobre a gravidez. Ela levantou de um pulo, correu até o celular e procurou um contato que não usava há anos. André Martins. O número ainda estava lá. Não sabia se funcionava. Com o coração disparado, mandou uma mensagem. "Você pode falar comigo? É importante." Ela andava de um lado para o outro, tentando organizar a cabeça. Começou a lembrar de pequenas coisas. Um comentário da mãe sobre datas. Uma pergunta que Luísa fez uma vez sobre o sangue diferente. Um erro no hospital que ela nunca investigou. Tudo parecia aleatório antes. Agora, parecia parte de algo maior. Depois de uns 20 minutos, o celular vibrou. Era ele. "Oi, recebi sua mensagem. Tô em São Paulo, mas posso te ligar." "Pode. Agora." Segundos depois, o celular tocou. Ela atendeu com a voz trêmula. "Alô? Mariana? Quanto tempo? Você me mandou um exame de DNA?" Sim, eu mandei." "Por quê?" "Porque eu achava que era certo esperar. Que um dia você ia encontrar. Que ia querer saber." "Saber o quê, André?" Do outro lado, ele suspirou fundo. "Que existe uma chance real de eu ser o pai da Luísa." Mariana se sentou no chão de novo. As pernas pareciam não sustentar o corpo. "Você tá dizendo que ela pode não ser filha do Heitor?" "Mariana, a gente se envolveu na mesma época. Pouco antes de você ficar com ele. Eu viajei, sumi porque fiquei assustado. Quando voltei, já tinham se passado meses. Você estava certa de que era dele. E eu aceitei, mas sempre duvidei. Por que você não falou nada?" "Porque eu tive medo de bagunçar tudo. E depois, quando você e ele brigaram, eu pensei que talvez fosse até melhor assim. Mas aí, anos depois, eu mandei o exame. Não tive coragem de te procurar pessoalmente." Ela fechou os olhos. O peito doía. "Você tá disposto a fazer um novo exame?" "Sim, quando você quiser." Ela desligou a ligação e ficou ali, em silêncio. O mundo, de novo, parecia virar de cabeça para baixo. Horas depois, Mariana contou para Silvia, a advogada, e juntas decidiram fazer o exame com urgência. Um teste novo, com Luísa e André, só para tirar a dúvida, só para encerrar de vez aquela história que parecia infinita. 2 dias depois, foram ao laboratório. Luísa não entendeu muito bem no começo. Mariana não contou tudo, só disse que precisava confirmar uma informação antiga. Luísa, sem imaginar a real possibilidade, aceitou. Mais alguns dias se passaram até o resultado chegar. Mariana abriu o e-mail sentada no quarto, sozinha. Resultado: compatibilidade de 99,98% entre Luísa Soares e André Martins. Ela não chorou, nem gritou. Só ficou ali, olhando para a tela, sentindo o coração quebrar e se montar de novo, ao mesmo tempo. Naquela noite, chamou Luísa para conversar. A filha entrou no quarto com expressão curiosa. "Mãe, que foi?" Mariana respirou fundo. "Eu descobri uma coisa. Uma verdade que muda tudo. Sobre você. Sobre mim. Sobre ele." Luísa franziu a testa. "Que verdade?" "O Heitor, ele não é seu pai biológico." Luísa ficou em choque. "Como assim?" "Eu também achava que era. Sempre acreditei. Mas apareceu um exame. Um resultado antigo. E eu refiz, com o André.
Lembra dele? O amigo da faculdade? Que você falou uma vez? Sim, ele é seu pai biológico. O silêncio foi pesado, denso. Luísa não chorou, mas os olhos ficaram cheios. Então tudo isso foi à toa? Não, nada foi à toa. O Heitor, mesmo não sendo seu pai de sangue, te acolheu. E você o acolheu também. E isso é real. Mas essa nova verdade precisa ser contada. Porque é a sua história. E você tem o direito de decidir o que fazer com ela. Luísa balançou a cabeça devagar. Eu quero tempo. Claro. E ali, de novo, a vida recomeçou. De um outro jeito. Com mais uma camada de verdade. Luísa acordou mais cedo do que o normal naquela segunda. O celular mostrava 6h48. Ela ficou deitada, olhando para o teto. A cabeça parecia uma avenida com carros indo para todo lado. Era a semana seguinte àquela revelação. E ela ainda não sabia direito o que sentir, nem o que fazer. Na escola, evitou comentar. Nem com as amigas mais próximas. Todo mundo só sabia da história do julgamento, da confusão com o Heitor, da repercussão que teve. Mas ninguém sabia desse novo detalhe. Esse, ela ainda guardava com ela. Ainda estava digerindo. Na mesa do café, Mariana colocou 2 torradas no prato da filha e um suco de laranja. Estava mais calada do que o habitual. Dormiu bem? Perguntou. Mais ou menos. Eu sei que tá sendo muito pra você. Só queria lembrar que, o que você escolher fazer, eu tô com você. Luísa deu um meio sorriso. Valeu, mãe. Depois do café, ela foi pro quarto e tirou do armário uma caixinha de madeira, onde guardava umas cartas antigas, fotos e lembranças da infância. Achou uma foto com Mariana e uma amiga dela que aparecia muito em casa quando ela era pequena. Era uma época mais leve, sem perguntas pesadas. Pegou a foto e olhou por um tempo. Depois mandou uma mensagem para Heitor. Oi, pode me encontrar hoje à tarde? Ele respondeu quase na hora. Claro, onde e quando você quiser. Ela escolheu a mesma padaria onde tomaram o primeiro chocolate quente juntos. Queria repetir o cenário, mas agora com uma verdade diferente entre eles. Quando chegou, ele já estava lá, sentado perto da janela, com a mesma expressão de sempre, firme, mas com os olhos tentando mostrar que sentia muito mais do que conseguia dizer. Oi, filha. Oi, Heitor. Ele engoliu seco. Já tinha se preparado para tudo, menos para ouvir ela chamando ele assim, mesmo depois de tudo. Ela sentou e foi direta. Eu sei que você já sabe. Sim, a Mariana me contou. Eu não sabia o que fazer. Eu também não sei. Silêncio. Mas não um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio de quem tá pensando com calma. Quando a gente descobriu, eu senti um choque. Depois, raiva. Depois, um vazio. Aí passou. E o que ficou foi dúvida. Dúvida sobre o quê? Sobre o que a gente é agora. Heitor respirou fundo. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho seu sangue. Mas eu tava tentando ser seu pai. E não foi por obrigação. Foi porque você me fez querer ser. Eu sei. Se você quiser me afastar, eu entendo. Ela olhou pra ele, séria. Eu não quero te afastar. Só não sei como seguir. Não sei como encaixar tudo isso na minha cabeça. A gente pode seguir do mesmo jeito, mas sem o peso de rótulo. Se for mais fácil me chamar só de Heitor, tudo bem. Se um dia quiser me chamar de pai de novo, eu vou estar aqui. Eu só não quero ir embora da sua vida. Ela sorriu de leve. Você não vai embora. Já ficou tempo demais fora dela. Pela primeira vez naquele encontro, Heitor sorriu. Na volta para casa, Luísa sentiu um alívio estranho, como se o peso tivesse mudado de lugar. Ainda estava ali, mas mais leve. Naquela noite, Mariana a chamou para uma conversa. O André tá em São Paulo. Ele quer conhecer você, mas só se você quiser. Eu quero. Só não agora. Tá tudo bem. Ele entende. Ele mandou outra mensagem? Sim. Disse que respeita seu tempo e que não vai forçar nada. Luísa ficou pensando nisso por alguns segundos. Engraçado, né? 2 caras. Um que achava que era meu pai e virou. Outro que é, mas ainda nem me conhece. E você no meio disso tudo, sendo mais madura do que muito adulto. Eu tô tentando. Tá fazendo muito mais do que tentando, filha. Passaram o resto da noite vendo um filme bobo. Com pipoca, cobertor e risada solta. Era o jeito delas de respirar depois de tanta coisa. Alguns dias depois, Luísa voltou à terapia. Levou o caderno onde anotava pensamentos. Contou tudo para a psicóloga. Sobre o exame, a conversa com o Heitor, o convite do André. A profissional ouviu tudo, com paciência. E como você se sente com essa história ainda acontecendo? Estranha, porque parece que acabou,
Mas não acabou. E tá tudo bem. Às vezes o fim não é um ponto final. É só uma vírgula. Acho que a minha história é cheia de vírgulas. E você tá escrevendo cada uma delas do seu jeito. Luísa sorriu. Era isso. No fim daquela semana, Mariana, Heitor e Luísa foram juntos à escola dela. Era a apresentação de trabalhos de artes. A sala estava cheia de cartazes coloridos. No canto do mural, uma folha com o título Quem Eu Sou, por Luísa Soares. No texto ela dizia: Sou feita de partes. Parte da minha mãe, que me ensinou a resistir. Parte de um homem que achava que era meu pai, mas virou muito mais do que isso. Parte de alguém que eu ainda vou conhecer. E parte minha, só minha. E tá tudo bem ser assim, porque não existe história perfeita, mas existe verdade. E eu escolhi viver a minha. Quando terminou a leitura, os três se olharam. Nenhuma palavra foi dita, mas os olhos falavam por todos. E ali, no meio de uma sala simples de escola, ficou claro. O final estava sendo escrito, aos poucos, por eles.